Bom dia, meus amigos. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando para meditarmos por alguns minutos na Palavra de Deus. E nesta manhã nós vamos meditar nos Salmos, um texto, na verdade, dois textos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que começa no Salmo 88, versículo 10, e vai até o Salmo 89, versículo 4. Mas antes vamos orar. Santo Deus, pedimos a tua ajuda, pois nós reconhecemos a nossa carência de Ti. Reconhecemos a necessidade de que o Senhor nos ajude para compreendermos, entendermos a Tua Palavra e possamos obedecê-la, possamos aplicá-la para o bem da nossa própria alma. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. O texto da Palavra de Deus, que começa lá no Salmo 88, a partir do versículo 10, diz assim: Mostrarás tu maravilhas aos mortos? Ou aos mortos? Ou os mortos se levantarão e te louvarão? Selá. Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito, e prestes tenho estado a morrer desde a minha mocidade. Enquanto sofro os teus terrores, estou perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores me têm retalhado. E no texto, na sequência do texto, no Salmo 89, ele diz: As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois, disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até aos céus, dizendo: Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: A tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Esses dois textos da Palavra de Deus aqui eu gostaria de mostrar para vocês essa manhã, a fim de que vocês possam perceber um contraste intrigante, interessante, na mente do mesmo homem. O contraste aparentemente contraditório de crenças que se apresenta na alma de alguém que confia em Deus, que teme a Deus, no entanto, reconhece que ele mesmo, em sua fragilidade humana, se apresenta em muitos momentos em angústias terríveis ao ponto de dizer coisas que nos espanta. No versículo 10 ele faz uma pergunta, na verdade, e para ele é uma pergunta que faz todo sentido, toda lógica, debaixo do sol, ele na perspectiva de um humano que não compreende toda a revelação de Deus, que não chegou ainda a ele nesse momento, especialmente no momento da angústia, parece que a gente não consegue ver Deus nem ver esperança em nada. Ele diz: Mostrará tu maravilhas aos mortos, e maravilhas aqui no sentido de benesses, de coisas espantosas que dê ao salmista alento para a vida. Mostrarás tu maravilhas aos mortos, e aqui ele está falando exatamente as pessoas que descem mesmo para a sepultura, né? É aquele
é a foice. Os mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão. E ele pede uma pausa aqui para que quem está meditando pense: meu Deus, eu quero ficar vivo. O Senhor me criou para viver. Eu não quero morrer. Faz sentido morrer? Faz sentido eu partir daquilo que o Senhor me projetou para ser e partir para uma realidade totalmente à parte de ti, totalmente à parte da luz, da vida? Esse é o entendimento que o salmista tem nesse momento da morte, porque o coração dele está tão angustiado que ele diz assim: só vale a pena viver. E no profundo do conhecimento e da revelação de Deus completa, ele tem razão. Nenhum de nós, nem você nem eu, fomos criados para a morte. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ter acesso à árvore da vida e para viver sem fim. Na verdade, o único ser eterno no universo é Deus. Mas Deus nos concede vida eterna no sentido dela ser sem fim, não porque nós possamos ser eternos em nós mesmos, como somente Deus é eterno em si mesmo. Mas ele aqui, ele tem razão quando ele diz: mortos não te louvam. É verdade. Nós não fomos criados para morrer. E nós não vamos morrer eternamente. Ele diz, versículo 11, será anunciada a tua benignidade na sepultura. Veja, quem está falando aqui é alguém que crê. Quem está falando aqui é alguém que põe a sua esperança inteiramente em Deus. E os que põem a sua esperança inteiramente em Deus, há uma promessa que vai de Gênesis a Apocalipse o tempo inteiro dizendo: você não vai morrer eternamente. Crês tu isto? Porque se tu crês isto, eu, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa. Quem crê em mim, disse o Messias, ainda que morra, viverá. E aqui para o salmista, que sabe que vai viver, que sabe que foi projetado para a vida, no fundo da alma dele, na angústia dele, ele diz: ei, não faz sentido morrer. E não faz sentido mesmo, não. A morte é uma intrusa por causa do pecado. E ele diz: será anunciada a tua benignidade. Veja aqui o contraste entre benignidade e sepultura. Benignidade de Deus é uma palavra muitas vezes traduzida como misericórdia. Faz sentido? Onde é que a tua benignidade vai se mostrar? O salmista não conseguia compreender isso na limitação dele, na limitação da revelação que ele tinha até aquele momento. Benignidade de Deus não faz sentido com morte. No entanto, todos morrem. Todos morrem. A sepultura é uma realidade dura, crua, que eu e você experimentaremos brevemente. E nem sabemos quando, mas repentinamente. Ele diz: a tua fidelidade na perdição. Faz sentido isso? O Senhor prometeu vida. O Senhor prometeu vida e vida eterna. O Senhor tem uma aliança comigo de geração em geração. Esse é o contexto. E ele diz: faz sentido morrer? Faz sentido descer à sepultura? Faz sentido descer ao inferno? Não, não faz sentido. Ele continua expressando a angústia dele: saber-se-ão as tuas maravilhas das trevas? A tua justiça na terra do esquecimento. É um paralelismo, na verdade, aqui. É só uma ênfase que ele quer dizer: trevas, terras do esquecimento, é só uma figura para morte e sepultura. Aí ele muda. O texto muda. E você nota aqui que começa o lampejo de esperança na voz do salmista. Começa um lampejo de esperança nele ao dizer: eu, porém, muda, entende? Ele está angustiado com morte, com sepultura. Por mais que ele esteja angustiado com a perspectiva da morte, com a perspectiva de dizer: não faz sentido, se ele me prometeu vida, eu ter que morrer. Ele diz: eu, porém, quer dizer,
Por mais que eu e você, que cremos em Deus, e esperamos em Deus, vida em Deus, em algum momento nos vemos assim, sem fazer sentido o que nos aconteça, o que nos está para acontecer, ou mesmo a própria morte pela qual ainda tenhamos que passar, especialmente se você está experimentando face a face situação em que você teme morrer naquela situação, o salmista diz, mesmo assim, eu porém, por mais que isso tudo me angustie, eu tenho clamado a ti. Ter clamado aqui significa que ele mantém a esperança. Ter clamado aqui significa que ele mantém a fortaleza em Deus. E logo cedo no dia, ele começa esse clamor, ele começa essa expectativa em Deus do que Deus possa fazer, porque para ele não faz sentido toda essa angústia dessa perspectiva de morte, não. E ele continua perguntando, Senhor, por que rejeitas a minha alma? O Senhor, eu creio no Senhor. Então essa angústia não faz sentido para mim. Por que o Senhor está me rejeitando? Vivendo na angústia, ele se pergunta, por que o Senhor está fazendo isso? Ele não está fazendo isso perguntando, por que o Senhor está fazendo isso? Não é porque ele se acha justo e bom, eu devia estar recebendo coisa boa e só está vindo coisa ruim para a minha vida. Não, não é isso. O clamor do salmista, ao dizer, eu tenho clamado a ti, a sepultura está aí, o Senhor está me rejeitando, é à luz da promessa que Deus fez para ele, de que ele teria vida. Por que escondes de mim a tua face? É a sensação dele. Rejeição, morte, é banimento da face de Deus para sempre. Essa é a morte eterna. Vida eterna é a presença de Deus para sempre. Ele diz que está aflito. Ele está prestes a morrer. Ele diz, é uma realidade que eu experimento ao longo de toda a minha vida, desde cedo, desde quando eu era um menino, um moço. E os anos passaram, eu atingi a maturidade, já estou descendo a ladeira. Essa maturidade já está chegando numa circunstância onde eu já sinto as primeiras dores do envelhecimento. Eu já cheguei na velhice e eu tenho notado na minha vida que é muita angústia, Senhor. Mas o Senhor me prometeu vida. Como é isso? Essa é a angústia dele. E ele usa palavras fortes aqui. Ele disse, sofre os teus terrores. Faz sentido isso? Não faz sentido isso. Deus, um Deus de terror, não faz sentido isso. Um Deus que traz perturbação para alguém que crer nele. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. De novo ele repete, os teus terrores me têm retalhado. Palavras fortes. Para aqui, ó, na sequência, o mesmo homem dizer, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. É de explodir a cabeça de qualquer um. Como assim? Ele diz aqui, as misericórdias do Senhor, veja, daqui, ó, daqui ele tem benignidade, certo? Que se liga bem aqui com benignidade, certo? Ó, benignidade se liga bem aqui, ó. Tá vendo? Benignidade se ligando com benignidade. Será anunciada a tua benignidade na sepultura? Não faz sentido. Mas ele diz, as benignidades do Senhor existem e eu cantarei perpetuamente. Veja, não faz sentido. Perpetuamente, aí do lado de cá ele diz, morte? Sepultura? Como é que eu ligo essas duas coisas? Esse é o clamor dele. Como é que eu ligo benignidade com sepultura? Como é que eu estou prestes a morrer, no entanto eu vou dizer que eu vou cantar para sempre? Ele está angustiado, ele está vendo os terrores de Deus sendo trazidos nas circunstâncias que o afligem, e aí ele diz, ei, não faz sentido, o Senhor me prometeu outra coisa, o Senhor me prometeu vida, o Senhor me prometeu ser benigno.
E aqui ele vai e diz, eu vou cantar perpetuamente. Por mais que o salmista enfrenta na vida dele problemas e dificuldades, terrores de morte, trazidas pelo próprio Deus, sim, no sentido de que Deus, na sua soberania no governo do universo, permite que as coisas fluam como tem que fluir, até que todo o seu plano perfeito de benignidade, de redenção e de vida eterna se cumpra. E nesse meio tempo, ele está oferecendo a todos essa mesma benignidade, para que todos, crendo nele, não enfrentem morte e não enfrentem trevas passadas à sepultura, passada à morte. Não. Sabe por quê? Porque para quem crê, treva e benignidade, treva e morte e sepultura não é a realidade eterna. Ele mostra que qual é a benignidade, a realidade eterna para aquele que crê. Para aquele que crê, a benignidade vai ser para sempre, é perpétuo. Então ele manifesta a Deus aqui, ele manifesta com a boca dele a fidelidade de Deus, ou seja, ele prometeu na sua demonstrar misericórdia a quem crê nele. Ele prometeu que isso vai ser para sempre. E por isso que o salmista aqui, o poeta, diz: eu cantarei para sempre. Eu manifestarei ao cantar para sempre a tua fidelidade. O Senhor não vai faltar comigo a sua fidelidade de ter me prometido que eu haveria de para sempre viver na tua presença. Isso de geração em geração. Versículo 2 diz, pois disse eu, a tua benignidade será edificada até quando? Para sempre. Isso faz contraste gritante aqui com morte, com sepultura. Contraste gritante, não casa os dois. Para sempre a benignidade de Deus será edificada. Tu confirmarás a tua fidelidade até os céus. Aí ele diz, mas aqui o texto fala do rei Davi. Ele diz, fez uma aliança com Davi, com meu servo Davi. Mas permita-me lhe dizer que o contexto aqui é do Messias, é do Cristo. A tua semente aqui está falando do descendente de Davi. Lembra do texto lá no Evangelho? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesma palavra para benignidade. Jesus, filho de Davi, está falando do Salvador, está falando da salvação prometida que é fiel na pessoa da semente do Messias. E ele diz que a semente do Messias estabelecerei para sempre e edificarei o seu trono. Jesus Cristo disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre. Crês tu isto? Que o Senhor Deus possa lhe abençoar, percebendo que mesmo nas maiores angústias, mesmo com terrores de Deus passando por sobre a sua vida, ele é benigno, a benignidade dele é para sempre. E a fidelidade dele é confirmada de geração em geração. Saiba que o Messias, o Cristo, o Salvador, foi estabelecido para sempre. E ele não só quer, mas pode te salvar. Confie nele, mesmo diante dos terrores de morte.